Oi gente, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é uma pesquisa que saiu, nem é tão recente assim, é de 2018, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, mostrando o desinteresse dos jovens brasileiros pela profissão de docente, pela profissão de professor. Essa mesma pesquisa ela foi corroborada, confirmada por uma pesquisa feita em conjunto pelo Instituto Vitor Civita e a Fundação Carlos Chagas. Roda aí a vinheta para a gente discutir um pouquinho o resultado dessas pesquisas. Bom, pessoal, a OCDE em 2018 divulgou dados mostrando que dos jovens brasileiros na faixa etária dos 15 anos, apenas 1,7% pensa na profissão de professor. Isso mesmo, apenas 1,7% dos jovens brasileiros na faixa etária dos 15 aos 17 anos pensa em seguir carreira no magistério. Isso é um dado muito preocupante porque revela que a profissão de professor, a carreira docente no Brasil, ela não é um atrativo para os jovens. E se os jovens não se interessam pelo magistério, nós não estaremos na ponta da linha formando professores para o futuro desse país. Então isso é um dado extremamente preocupante. Esses dados da OCDE, eles foram meio que confirmados por uma outra pesquisa feita pelo Instituto Vitor Civita e também pela Fundação Carlos Chagas, né? Esses dados dessa segunda pesquisa de institutos brasileiros foi um pouco mais aprofundado e basicamente confirmou os dados da OCDE. Em média, 2% foi o dado da pesquisa brasileira, era o percentual de jovens que se interessava pela carreira do magistério. Mas eles foram um pouco mais além e concluíram o seguinte, que em média 32% dos jovens de 15 a 17 anos pensam em seguir carreira do magistério. Aí você, que maravilha, 1/3 dos nossos jovens pensam em ser professor. Quando eles começam naquela fase preparatória para a escolha da profissão, a se informar a remuneração do professor, plano de carreira do professor, condições de trabalho do professor, valorização da sociedade em relação à carreira de docente, aí eles começam a reavaliar. E esse percentual de 32% de jovens que inicialmente se interessavam pelo magistério cai bruscamente para apenas 2%. Então, alguns dados, o Instituto Vitor Civita, ou Vitor Civita, né, com a Carlos Chagas, apontaram. Quais dados? Basicamente o seguinte, existe um jargão na sociedade brasileira que meio que afugenta o jovem da carreira de magistério. O fato de que o magistério é sacerdócio. Essa expressão de que magistério é sacerdócio foi a que foi pior avaliada pelos jovens pesquisados. Porque na própria interpretação dos jovens, ao se definir, ao a sociedade brasileira definir o magistério como um sacerdócio, os jovens compreendem que o professor não tem sequer direito a lutar por melhores salários. Não tem sequer direito a lutar por melhores condições de trabalho. Porque é um sacerdócio, é sacrifício. Isso tem afugentado enormemente os jovens da profissão de magistério. E aí nós temos algumas áreas que são bem críticas, como por exemplo, matemática, química e física, está com um déficit enorme de professores na educação básica em todo o Brasil. Né? Estima-se algo em torno de 1.100.000 professores de matemática, química e física que estão em déficit, que está faltando para o mercado de trabalho. Entretanto, embora a demanda seja grande, embora a necessidade seja grande, isso não consegue ainda por si só estimular o jovem ao magistério. E aí tem várias coisas que nós temos que interpretar, mas basicamente no vídeo de hoje eu quero destacar duas. Primeiro é o fato
das condições de trabalho, que sabidamente na educação pública, principalmente, educação básica pública principalmente, embora tenha em alguns estados e até em alguns municípios melhorado a infraestrutura de apoio ao docente, as condições de trabalho ao docente, mas de uma maneira geral ainda é muito precária. Então nós temos aí vários exemplos, várias reportagens das condições precaríssimas de trabalho dos docentes pelo Brasil afora. Isso realmente é um dado importante que afugenta muito a perspectiva do jovem brasileiro pensar na profissão docente para a educação básica. Quando você migra para o ensino superior, as dificuldades também existem. Porque existem universidades, como por exemplo a nossa UESP aqui, que apresentam uma precariedade enorme de infraestrutura dos seus campi. Isso, de fato, afugenta professores. Nós mesmos aqui conhecemos quantos docentes de outros estados foram aprovados no concurso de professor efetivo da UESP, mas logo buscaram fazer concurso para outras instituições em outros estados e assim que passaram foram embora, porque não tinham as condições de trabalho. São Raimundo Nonato ocorreu muito isso, em Oeiras aconteceu isso, né? Porque as condições de trabalho não são as melhores e, aliás, estão longe das condições ideais. E um outro elemento muito importante, quando você tem no ministro da Educação anunciando cortes para a educação, corte de bolsas, taxando o ambiente universitário como um ambiente de balbúrdia, colocando agora mais recentemente, como ele divulgou agora ontem no Estadão, numa reportagem, de que o MEC vai estimular as universidades federais públicas, né, a contratar professor sem concurso, através do regime seletista. Então, quer dizer, isso tudo vai criando uma situação de o jovem olhar para aquele cenário e dizer, poxa, é uma carreira que eu vou ter muito sacrifício, vou ter uma remuneração comprometida. Aqui no estado do Piauí, por exemplo, nós da UESP estamos há 6 anos sem reajuste de salário. Salário congelado há 6 anos. Tá? Há um nítido achatamento salarial associado a condições precárias de trabalho e agora, por último, o governador do estado anunciando que está pensando em revisar o plano de carreira dos professores para aumentar a carga horária do professor em sala de aula, mantendo a mesma remuneração, e o professor, com isso, tendo que abandonar a atividade de extensão e a atividade de pesquisa. Então, é um conjunto de situações que acontecem no Brasil que está impactando nesse desinteresse dos nossos jovens pela profissão de magistério. Todos, entretanto, e aí é um dado importantíssimo, nas duas pesquisas da OCDE e na pesquisa brasileira, 90% numa pesquisa e 93% na outra pesquisa entendem o magistério como uma profissão nobre, dignificante, necessária. Então, veja que o jovem ele tem a compreensão de que a profissão de professor é uma profissão nobre, é uma profissão necessária, é uma profissão bonita. Até 32% deles se interessam pela profissão, mas na hora que eles pesquisam, e hoje com a internet está muito fácil pesquisar salário, condições de trabalho, valorização pela sociedade, quantos casos de crime contra professor, agressão contra professor estão sendo registrados. Aí isso vai afastando esses jovens, de tal maneira que os 32% que se interessaram inicialmente pela profissão por achá-la digna, por achá-la bonita, por achá-la necessária, terminam se desinteressando e viram apenas 2% que efetivamente procuram esses cursos. Nós estamos chegando a uma situação tal que as instituições privadas não ofertam curso de pedagogia e licenciatura pela baixa procura, apenas as públicas é que fazem essa oferta. E um outro ponto importante é que quando as instituições públicas ofertam vagas para as licenciaturas e para a pedagogia, a relação candidato-vaga é da ordem de 1 para 1. Isso mesmo, se inscreveu, passou. Então veja que a ausência da concorrência no processo seletivo, inclusive, vai comprometer a qualidade desse profissional. E um outro dado também curioso, além da concorrência nos cursos
de licenciatura e pedagogia estarem na base de 1 para 1, com algumas exceções, os cursos de pedagogia se destacam um pouco mais nisso, nós temos uma situação de uma grande evasão. As turmas que normalmente têm 40, 50 alunos no primeiro período, chegam ao 8º período com uma média de 18 concluintes apenas. Então, mesmo aqueles 2% que se interessam por iniciar um curso na área do magistério, eles terminam enormemente se evadindo. Ao longo do curso vão abandonando o curso, talvez pela falta de infraestrutura, pela falta de perspectiva que eles vão começando a perceber ao longo do curso. Então, isso é um dado preocupante, por quê? Porque se o Brasil pretende se desenvolver, pretende crescer, ele não fará isso certamente sem educação. E para fazer educação de qualidade, tem que formar professor com qualidade. E para formar professor com qualidade, é necessário valorizar o professor. Valorizar em sua carreira, valorizar em seu salário, valorizar na infraestrutura que lhe é ofertada para desenvolver o seu trabalho e, fundamentalmente, criar um sentimento na sociedade de valorização do professor. Afinal de contas, país que não tem uma educação forte não consegue ter justiça social e não consegue se desenvolver. Forte abraço a todos e até a próxima.